Galera, a gente vai falar agora um pouco mais de detalhes do que foi esse Red Bull Bragantino 1 Corinthians 2. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação, compartilhe aí com quem você conhecer e gostar de futebol. Beleza? Vamos lá, vamos falar então desse primeiro jogo das oitavas de final. Red Bull Bragantino 1 Corinthians 2, jogo que aconteceu em Ribeirão Preto, porque o estádio do Bragantino não atinge o mínimo exigido pela Sul-Americana para essa fase. O Corinthians que entrou com três zagueiros, né? Que bom, porque quem acompanha o canal viu que no nosso último vídeo aqui eu acabei falando que nas poucas grandes atuações do Corinthians nos últimos jogos aí foi tudo com três zagueiros. E o Corinthians repetiu, né? Três zagueiros. Então entrou lá com Félix Torres, Gustavo Henrique e Kaká. Também entrou com Matheus Bidu na lateral esquerda e Mateuzinho, né? Dois volantes já esperados. Eu não esperava o Charles, tá? O Raniel, óbvio. Eu esperava o Rian, mas ele colocou o Charles. E aí a grande surpresa, porque ele não colocou o meia, né? Ele já ia poupar o Garro, óbvio, né? Mas ele não colocou o Coronado. Depois da partida, a gente ouviu alguns comentários que o Coronado parece que sentiu um pouco o quadril, enfim, estava lesionado. Mas até então a gente não sabia, então ele armou um esquema com Giovani, Thales Magno e Pedro Raul. Ele ressuscitou o Pedro Raul para esse embate. Então é uma escalação extremamente alternativa, vamos chamar assim, né? Um termo bonito que o pessoal gosta de falar, mas inesperada, né? A gente ficou falando como que ia ser a criação, muitos falaram, pô, será que o Thales Magno vai voltar e fazer? Foi o que ele fez em alguns momentos, tá? O Corinthians começou muito bem o primeiro tempo, tanto que com 15 minutos estava 2-0. Faz tempo que a gente não via isso, hein, corintiano? O primeiro gol foi um bonito gol, né? Acho que teve uma bola na área de escanteio, se não me falha a memória do Bragantino. O Hugo pegou a bola, deu um belo passe ali pro Thales Magno na esquerda. O Thales Magno rapidamente dominou e já achou o Pedro Raul na área. Eu achei que o Pedro Raul ele dominou um pouquinho errado, ela avançou um pouco mais do que ele esperava. Mesmo assim ele conseguiu chutar, mas acabou saindo um cruzamento. E o Giovani, que acreditou até o fim, empurrou para dentro, fazendo 1-0. E aí depois o Corinthians fez o segundo gol, também numa jogada ali que começou pelo lado esquerdo. O Bidu e o Thales Magno trocaram os passes. E o Bidu conseguiu cruzar para o Pedro Raul, né? O Pedro Raul livre. E ele deu um belíssimo passe ali para o Thales Magno, que voltou para a área e conseguiu concluir. Então, assim, uma belíssima jogada, né? Cruzamento do Bidu, Pedro Raul ajeitando de cabeça, o Thales Magno chegou, fez 2-0. E o Corinthians jogando muito bem, né? Dominando a partida. O primeiro tempo foi isso. No segundo tempo, o Red Bull Bragantino fez uma alteração aí, já duas alterações no intervalo. E como já era esperado, começou a atacar mais. O Corinthians começou a defender. O Red Bull fez o gol, o Elinho fez o gol. Depois teve uma chance com o Sacha, que o Hugo fez uma belíssima defesa, né? E continuou isso daí por bons minutos do segundo tempo, né? O Corinthians se defendeu, na minha opinião, sofreu mais do que deveria. Eu achei que o Corinthians abdicou do jogo muito cedo. Para mim, correu grandes riscos de tomar um empate com um jogo que estava na mão. Desculpa, 2-0 contra o Bragantino, estava na mão, né? E assim, graças a Deus, dessa vez o Corinthians saiu vitorioso e conseguimos fazer um ótimo resultado, tá? Muita gente falou, poxa, podia ser melhor, tal. Eu duvido que alguém antes do jogo não assinasse um 2-1 pra gente. Foi um ótimo resultado. Considere a fase do time, considere os jogadores que estavam, a escalação que foi um belíssimo resultado, galera. Nesse jogo, assim, eu gostaria de separar alguns destaques, assim, que foi o primeiro foi o Hugo de capitão. Em outras oportunidades onde o Fagner, né, não estava presente, quem ficou com a braçadeira foi o Ranielli. O Ranielli estava dessa vez, mas ele passou para o Hugo foi o capitão. Então achei isso interessante. O Hugo tá mesmo com moral,
Tinha colocado o Coronado e o Wesley aqui como preteridos, mas sabendo do Coronado aí com essa dor, talvez foi isso. Agora o Wesley não entrou. Eu achei que ele poderia ser uma ótima opção, porque o Corinthians, como eu disse, sofreu demais no segundo tempo, né? Mais do que esperado. Na entrevista coletiva, durante alguns momentos, o Ramon foi bem claro falando de reforços, pedindo reforço, né? Por conta do elenco e por conta dessas 3 competições que o Corinthians disputa. Então esse foi um breve resumo aí do que foi Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2 pela primeira partida das oitavas de final. O jogo ocorre na próxima terça-feira, na Neoquímica Arena. Tenho certeza que vamos colocar mais de 40 mil pessoas aí nesse jogo. Mas antes disso, o Corinthians tem um compromisso no sábado, 21 horas, contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Expectativa para o jogo altíssimas. Altíssimas. Corinthians com moral. Fluminense, na mesma terça-feira, perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores para o Grêmio fora de casa. Então, muito por conta disso, Mano Menezes deve poupar jogadores, sim. Acredito, mesmo com essa fase do Brasileirão, acredito que ele vai poupar alguns. E ele tem alguns jogadores suspensos. Então, eu acredito que o Fluminense vai entrar bem remendado, tá? E o Corinthians vai com foco total para fazer os 3 pontos nesse jogo. E para mim tem condições, tá? Estou muito confiante no Corinthians. A gente vai aguardar esses últimos dias da semana para ver se tem mais algumas novidades. Parece que tem contratações chegando. Não sei se há tempo desse jogo, mas para mim o Corinthians vai com força máxima aí e com belíssimas condições de trazer os 3 pontos. E você, corintiano, o que você achou desse jogo com o Red Bull Bragantino? Você se surpreendeu com o primeiro tempo? Eu me surpreendi. Fazia tempo que eu não via um 2-0 com credenciais, com postura, né, de Corinthians. E estou muito empolgado pro jogo contra o Fluminense. O que vocês acham? Vamos fazer uns 3 pontos contra o Fluminense? Comente aí. Um grande abraço. Vai, Corinthians!